Vendo aqui mais um pouco de forma detalhada sobre as interfaces de usuário, nós temos algumas especificidades para cada uma das interfaces que nós vimos aí de forma geral, né? O CLI, o interpretador de comandos, o que é que ele faz? Ele permite fornecimento direto de comandos ao sistema, ou seja, ao invés de eu clicar em um ícone para abrir alguma coisa, algum programa, eu vou no meu interpretador de comandos, no meu terminal, ou qualquer interface direta com o kernel que eu tenha, e executo o comando necessário que eu venha a querer. Uma delas são implementadas diretamente no núcleo ou como programas de usuário. Ou seja, esse programa terminal aqui, que tem, por exemplo, no macOS, e como também tem no Linux, e como também tem no Windows, o CMDOS, né, o, o prompt de comando, o que é que faz? Eles podem vir em forma de um programa. Como é que é isso? Aqui, por exemplo, se eu fechar, for bem aqui nos meus programas, tem bem aqui, ele é uma aplicação, ele é um aplicativo. Ou seja, eu posso acessar, se eu reiniciar o sistema, buscar lá os comandos necessários, eu posso acessar diretamente via kernel, ou eu posso acessar ele diretamente via um programa implementado aqui de usuário. Assim me torna muito mais fácil ou comum que eu queira fazer. Então o shell bash recebe um comando do usuário e executa. Então recebe um comando do usuário e executa. Por exemplo, se eu vim bem aqui no bash do Mac, eu vou fazer o quê? Vou lá executar o arquivo ls e eu quero ver os detalhes dos arquivos ocultos, né? Ele vai mostrar esse A menos A que vai mostrar all, né? Todos os arquivos com ponto aqui são arquivos que são ocultos no Linux, também segue o mesmo princípio, como também alguns arquivos do Windows. Então eu executo assim, então, recebeu o comando lá, ls, e me mostrou justamente do que se tratava ele. Executou lá uma chamada interna ao sistema que tinha essa funcionalidade, listar os arquivos ocultos. E se eu quiser listar, por exemplo, todos os arquivos ls-a -AL, se não me engano, para executar todos os arquivos com os diretórios, mostrando aqui as permissões, né? Então ele vai mostrar aqui todas as permissões ó, de leitura, escrita para aquele arquivo, quem é o usuário, né? Se é grupo, qual o tipo de usuário tem as permissões, quais foram, quando é que ele foi criado, então vai ter mais informações aí. Além antes tinha só o nome dos meus arquivos, agora eu tenho a quantidade de arquivos que tenho e as permissões que cada um desses arquivos possui, né? Diz aqui que o D é de diretório, aí tem as permissões aqui de read, write, execute, read, aí não tem permissão, alguns grupos não tem permissão, então ele mostra exatamente isso. Assim como se eu executar aqui para limpar a tela, ele vai limpar a tela e mostrar, vai deixar como eu quero. Então é justamente isso que as interfaces Shell ou Bash, né, executam. Comandos internos do SO ou apenas nomes de programas. Então eu posso executar um programa via terminal, como eu posso executar um programa também via linha de comando, posso executar aqui e fazer a execução dele de forma direta via terminal, seria uma das formas de utilizar. Aqui no segundo caso, adiciono novas funcionalidades ao sistema, não requer alterações do kernel. Eu não modifico o kernel aqui diretamente, porque como nós vimos, o kernel é uma das camadas que são de forma a gente não pode ter acesso direto a ela por questões óbvias de segurança. Então isso aqui tem uma representação aí para vocês verem posteriormente no slide. Eu executei esse comando aqui, acabei de executar para vocês, então ele mostra aí mais detalhes sobre os arquivos que estão no meu sistema. E a interface GUI, né, é justamente a interface gráfica, né, a parte que é visual para nós, essa parte toda de execução do sistema operacional que ele nos fornece, né? Tem todas essas partes aqui disponíveis para a gente interagir de forma mais amigável. Então, geralmente inclui o mouse, né? Vocês percebem aqui o mouse se movimenta, teclado, monitor, ícones representam os arquivos, né? Nós temos aqui a calculadora. Essa é a representação de um programa do meu SO para a calculadora. E diferentes botões do mouse causam ações diferentes do objeto na interface. Se eu clicar no botão direito, vai aparecer alguma coisa aqui dentro desse programa. Se eu clicar no botão
esquerdo, vai acontecer outra coisa, e assim sucessivamente. E muitos sistemas operacionais incluem tanto as CLIs quanto as GAIs, como eu havia falado, né? Nesse caso, exemplo real aqui, tem a interface gráfica, vocês podem visualizar, aliás, e tem a parte de GAI, né? A parte GAI para o meu terminal Bash, ou seja, minha interface de comando CLI. Então, muitos sistemas incluem tanto CLIs quanto as GAIs, que o mais comum para cada um deles vai ter aqui listado. Para o Linux oferece Bash, ou Shell KDE, né? SHKDE, GNOME, Cinnamon, são interfaces, GNOME, KDE, são interfaces gráficas, né? São as GAIs para o Linux, são as mais comuns. Para o Windows, o DOS, e a interface Aero, né? Que é a interface gráfica, a interface GAI para o Windows. O DOS é justamente a parte de linha de comando para o terminal, a CLI para o terminal. E para o terminal, no caso do Windows, o prompt, né? Prompt de comando. E para o macOS, que vocês viram aqui, tem o Bash, que é o terminal Bash aqui, e justamente com a interface Aqua, né? Essa interface aqui, que tem todos esses ícones aí que vocês podem dar uma olhada. Então isso aqui, geralmente os sistemas operacionais oferecem as duas de forma intercalada. Aí vocês podem ver aqui a figura ilustrando toda essa interface gráfica. E outro conceito que nós vamos ver, que também é bastante importante, nós vamos ver agora de forma mais detalhada, é justamente as chamadas de sistemas. Então, a interface de programação para os serviços oferecidos pelo SO. Chamada de sistema nada mais é do que um subprograma que já vai ter atividades pré-determinadas que vão chamar os serviços do SO que nós vimos lá no começo. Então, para o serviço do SO, por exemplo, para executar um programa, vai ter uma chamada de sistema específica para executar um programa, assim como para todos os outros serviços vai ter as chamadas de sistemas. Isso nós vamos ver que tem bastante utilidade e funcionalidades. Então, geralmente escrito em uma linguagem de alto nível, né, a linguagem C, que é mais comum, e a linguagem de alto nível aí C orientada a objetos, C++, C Sharp, pode ser dependendo do sistema operacional que é desenvolvido, né? Então, na maioria das vezes, são utilizados pelos programas através de uma Application Program Interface, ou mais comum, né, chamada de API. A API é justamente um meio de caminho entre o sistema operacional e os programas aplicativos. A API vai estar nesse meio campo aí, fazendo entre as chamadas de sistema, o SO vai ter as APIs, elas vão fazer esse meio de caminho. Então é algo feito aí em algum tipo de linguagem. Por exemplo, se você quer conectar um banco, você não vai fazer uma conexão direta com o sistema operacional para fazer aquela comunicação com o banco. Você vai pegar uma API, por exemplo, do Java. Você vai desenvolver uma aplicação Java e conectar com o banco. Você vai pegar lá a JDBC. Aí essa API vai fazer a comunicação com o SO, com o banco e o seu programa. Então as duas APIs mais comuns, né, que existem é a Win32, API do Windows, e a POSIX API para sistemas POSIX base. São sistemas aí que deram origem a esses conceitos de chamadas de sistema. Aqui principalmente o POSIX. Então são as duas APIs mais comuns, como eu posso, e citei o exemplo de APIs para programas específicos, né, no caso de acesso a banco de dados. Aí vem a pergunta, né, por que usar APIs ao invés de chamadas de sistemas? Por que é que eu faço essa escolha? Então, eu tenho um exemplo de chamada do sistema. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um arquivo fonte, source file aqui, e tenho um arquivo de destino desse arquivo. Nesse meio caminho, eu tenho uma chamada de sistema que vai fazer o quê? Quando eu executei, por exemplo, aquele comando aqui, ls-al, vai mostrar aqui toda a lista dos meus arquivos e as permissões dele. O que é que aconteceu? Por trás aqui do meu sistema, executou um monte de subchamadas de sistema. Um programa executou essas chamadas de sistema diretamente via o kernel e executou o que tinha sido feito especificamente para esse comando. Internamente, é isso que acontece em uma chamada de sistema.
ele pegou aqui o exemplo, vai ter aqui um exemplo de sequência de chamada de sistema, né? Então, obteve o arquivo de entrada, escreveu no prompt, né? Escreveu na tela, né? Aceitou a entrada, aí obteve o nome do arquivo de saída, escreveu no prompt, aceitou, abriu de novo o arquivo. Se o arquivo não existir, aborta. Se o arquivo existir, cria o arquivo de saída. Se o arquivo existir, aborta porque finaliza o que ele tinha que fazer, né? Ele não aborta porque deu errado, né? Aborta porque executou o que tinha que ser executado e acabou executando. E ele entra dentro de um loop, lê o arquivo de entrada, escreve o arquivo, aí depois, até a leitura falhar, né? Enquanto a leitura falhar, ele vai depois, fecha o arquivo de saída, exibe a mensagem de conclusão e termina normalmente. Então isso tudo aqui aconteceu, a chamada de sistema, somente para fazer um arquivo de origem para mandar um arquivo de destino. Fazer uma operação, sei lá, uma operação de entrada e saída de arquivos, copiar e colar. Isso tudo aqui ocorreu apenas para uma chamada de sistema. Você imagina isso executando em diversas chamadas de sistemas internos ao SO. Então, o que a API faz? A API faz justamente esse meio de campo, evitando que eu tenha um monte de... Sempre que eu precisar executar alguma coisa no meu SO, eu tenho que fazer milhares de chamadas de sistema para isso. Então, ele cita aqui um exemplo, né? A função readFile, né? ReadFile aqui na API Win32 do Windows. Uma função para ler de um arquivo. Essa mesma aplicação aqui sem ter contato direto com os chamados sistemas, mais o meio de campo, ou que é a API. Ele vai... valor de retorno aqui é booleano, né? Vai ter a função específica para leitura de arquivo e dentro dele vai ter essa sequência de execuções para essa função específica read file, né? Todos os parâmetros que eu preciso para ler um arquivo dentro da Win32. Então, isso aqui eu já posso perceber que tem uma simplificação bastante perceptível, né, entre executar diretamente uma chamada de sistema e executar utilizando uma API. Então, na próxima aula a gente dá continuidade a esse